Graça e paz, meu amado irmão, meu amigo, digníssimo colega. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá na Epístola aos Romanos, o capítulo 14, e o versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós podemos cair numa armadilha que nós mesmos projetamos ou nós mesmos preparamos. Às vezes nós, como igreja, como povo de Deus, fizemos parte de algumas sociedades, de alguns eventos, onde promovem grandes festas, programações que envolvem a comida, que envolve esse confraternizar uns com os outros, de promovermos alguns eventos que são mais uma visão social ou de socialização do que propriamente aquilo que a Bíblia vai tratar ou nos ensinar sobre o reino de Deus. Eu não sou contra esse tipo de trabalho, eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou dizendo que não deve ser feito. O grande problema é quando nós achamos ou começamos a acreditar que isso é o reino de Deus. Que isso, se não existir isso, não existe obra no reino. Aí nós caímos numa grande cilada. Nós vamos servir de tropeço para muitas pessoas e muitos irmãos. E é disso que o apóstolo Paulo está tratando nesse texto, sobre o comer e o beber, que pode trazer escândalo para o seu irmão, para as pessoas que estão olhando para nós. E aí ele diz essa palavra de muita sabedoria, dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós não podemos comparar o reino com essas coisas humanas e naturais. Por que Paulo diz isso, irmãos? E você sabe, meu querido ouvinte, que muitas pessoas têm comida e bebida, mas não têm alegria e nem paz no espírito, ou nem paz nos seus corações. Então, meus amados, Paulo diz o seguinte, que antes de pensar na comida, antes de termos isso como algo do reino, a gente tem que entender que o reino de Deus é espiritual, que o reino de Deus transcende as questões humanas e normais. E o reino de Deus não é algo que está no externo, mas no interno, dentro de nós. O próprio Senhor Jesus disse isso, que o reino de Deus está dentro de vós. E porque está dentro de nós, então nós temos, como diz o apóstolo Paulo, paz, alegria no Espírito. E aí, certamente, praticaremos a justiça de Deus. Porque fomos tomados, fomos abençoados, agraciados com a justiça de Cristo nas nossas vidas. E poderemos então viver e praticar e andarmos como pessoas justificadas, mas também exercendo a justiça nesse mundo tão torto, tão perverso, tão longe daquilo que
a própria palavra nos ensina. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não caia nessa cilada e nessa armadilha, ou se esforçar, se dedicar tanto com questões de comida e bebida, com confraternizações que no final dá mais confusão do que edificação. Mas entenda que o reino de Deus, o que Cristo nos mandou e ordenou que nós fizéssemos, é que levássemos o seu reino, mas o reino das boas novas, a gloriosa e bendita palavra, aquilo que alimenta a alma e o coração e a mente e transforma as pessoas. Então substitua essa ideia de comida e bebida e leve realmente a boa comida espiritual, que é a palavra do Senhor, para todo aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado. E certamente o nosso Senhor Jesus vai libertá-lo, vai tirar todo esse peso, esse jugo que o mundo e o próprio diabo quer colocar sobre nós, sobre as pessoas. Este é o reino espiritual. Se você não tem paz, não tem alegria do Espírito, e você não se sente uma pessoa justificada, é um sinal que você ainda não tomou posse ou o reino não faz parte da sua vida. Mas ele está disponível. As portas da graça de Deus estão abertas para todos aqueles que querem fazer parte e ser do reino de Deus. Seja uma pessoa sábia e inteligente. Seja uma pessoa firmada, abençoada e agraciada com esse reino. Eu dou essas palavras no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.